Marina Silva. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde para todos os que estão nos acompanhando. Marina, nós brasileiros já nos acostumamos a ter, nas últimas eleições, a sua candidatura. Eu, inclusive, votei na senhora em 2010, votei de novo. Muito obrigada. É verdade, em 2014. E parece que dessa vez talvez a senhora não se candidate. A senhora ainda não lançou uma pré-candidatura e falam que a senhora pode ser candidata a deputada por São Paulo. Fale um pouquinho dessa situação e por que desta vez a senhora não virá para esta batalha. Bem, James, obrigada pela pergunta. Eu estou na batalha, só que em uma outra frente de batalha. A luta por um Brasil mais justo e sustentável, que defenda a democracia, combata as desigualdades sociais, que seja capaz de fazer uma restauração, quase que uma restauração pós-guerra, após a guerra que foi feita desse governo contra a saúde, a educação, o meio ambiente, os direitos humanos. Essa batalha, eu estou dentro dela para que a gente possa conseguir mudar mais do que de governo, mudar essa perversa realidade que estamos vivendo. Mas eu já fui candidata por 3 vezes, tenho muita gratidão a Deus e ao povo brasileiro por esses resultados, inclusive pelo voto que você me deu, que me sinto muito honrada, mas dessa vez não vou ser candidata a presidente da República, mas estarei contribuindo, sim, como sempre, para que a gente possa ter um Brasil melhor e que a gente possa sair dessa grave crise econômica, política, social, ambiental que a gente está vivendo. O debate sobre uma possível candidatura para retorno ao Congresso, ele ganhou força depois, no final do ano passado. Obviamente que isso não estava no meu horizonte, desde que eu terminei o 2º mandato de senadora, no final de 2010, mas agora, diante das circunstâncias, sobretudo, da desconstrução de toda a agenda ambiental feita pelo atual governo, muita gente de vários lugares tem colocado: por que você não retorna ao Congresso? Porque vamos precisar de uma boa bancada para defender a saúde, a ciência, a educação, o meio ambiente, porque hoje o Congresso tem uma força incrível, a Câmara dos Deputados está mandando em tudo e ainda está mandando no resto, inclusive com o poder de ter um orçamento secreto com dinheiro público para aliciamento de votos, não só dentro do Congresso da base do governo, mas para poder fazer aí frente nas eleições de 2022. Eu vou dar em breve, né, essa resposta para o meu partido e aqueles que têm me interpelado sobre essa possibilidade, e estou considerando com muito senso de responsabilidade esse momento, aos 64 anos, de, quem sabe, poder retornar ao Congresso, e o que tem surgido é a ideia de uma candidatura por São Paulo, em função de que, tendo sido candidata por 3 vezes à presidência da República, você cria um domicílio eleitoral no país, não é mais apenas no território onde você nasceu, que é o meu querido estado do Acre, pelo qual tenho imensa gratidão por tudo que tem me oportunizado. Marina, nas últimas eleições, o nível nunca foi muito alto, o nível da disputa, do debate eleitoral, ou eleitoreiro mesmo, no Brasil. E nas últimas eleições, as mídias digitais, os veículos digitais, colaboraram. Até hoje se investiga aí a influência das fake news nas campanhas políticas. Mas independente até dessa terminologia nova de fake news, calúnias e baixaria sempre houveram. A senhora foi vítima disso muito agressivamente. E eu quero saber, assim, o que é que você espera desta próxima disputa que virá novamente assim muito polarizada, como se o Brasil não tivesse, um país tão grande, população tão grande, não tivesse outras possibilidades a não ser as 2 que já disputaram na última e vão disputar novamente? Você levantou um tema aí, porque a gente fala de atentar à democracia, mas existem aqueles que afrontam a democracia, a Constituição,
autonomia dos poderes, que fazem a apologia de torturadores, como é o caso do presidente Bolsonaro, mas existem outras formas de enfraquecer a democracia. Quando se faz o abuso do poder econômico, quando se faz o abuso do poder político e quando se usa da violência política para alcançar o poder, isso fragiliza a democracia a ponto de contribuir para que a gente tenha, quem sabe, essa realidade que temos hoje, de ter o governo Bolsonaro, que é um governo que está no Palácio do Planalto, não é para governar, construir, é para destruir o que ele encontrou e usar as estruturas do Estado para tentar se autopromover, porque é um governo que, infelizmente, não trabalha, usa o orçamento público com fins eleitoreiros o tempo todo, e essa situação difícil, ela teve uma grande contribuição dessa polarização perversa que, historicamente, acompanha o Brasil, inclusive desde a nossa reconstrução democrática. 2014 foi um ano muito difícil. Ali foi insertada a violência política como estratégia de chegar ao poder, o uso da mentira, das fake news, como chamamos hoje, né? Era o velho uso da mentira, da calúnia, da desconstrução, da aniquilação de biografias. Para mim, isso deve nos trazer um aprendizado. Para que a gente tenha uma democracia forte, a gente precisa de fazer o seguinte esforço, de ganhar com os meios corretos, porque a forma como a gente ganha vai determinar a forma como a gente governa. Nós temos que, na disputa política, fazer o debate, entender que, como você disse, essa não é a última eleição. Nós temos que pensar que o ecossistema, se ele vai sendo totalmente degradado, você também vai pagar o preço dessa degradação, porque o veneno que você inseta no outro, em algum momento ele pode ser insetado em você. E eu espero dessas eleições que haja esse aprendizado, que não se entre no jogo das mesmas armas, porque quando eu uso as mesmas armas para responder ao adversário, eu estou me transformando nele. E aí eu já fui derrotado naquilo que há de mais essencial, que é na minha essência. Todas as agressões que eu sofri, eu tinha como princípio: não responderei na mesma moeda, porque senão eu estarei duplamente derrotado, estarei me transformando naquilo que eu critico. E a senhora sempre batalhou por uma elevação assim, do nível da discussão política no Brasil e também para não polarização, né? Por a terceira via, chamada terceira via, uma outra opção que até agora não se impôs, assim, não se apresentou com força real, factível, eleitoral. As últimas pesquisas já mostraram uma proximidade maior entre os dois candidatos melhores colocados, né, o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. A última pesquisa que saiu ontem, a diferença de Lula para Bolsonaro caiu 5 pontos, para 5 pontos. Como é que a senhora analisa, o que a senhora espera da próxima eleição? Vai ser novamente Lula e Bolsonaro? Outra força pode aparecer? O que a senhora espera para essa eleição de outubro? Olha, primeiro isso que nós já falamos, a polarização é algo muito ruim para o Brasil. O empobrecimento do debate de uma guerra entre o bem e o mal é enfraquecedor da política, porque quando você entra numa discussão subjetiva, um se declara o bem e decreta que o outro é o mal, e vice-versa, isso despolitiza o processo. Nós temos que fazer o combate político, democrático, ao desgoverno do Bolsonaro, apresentando propostas que sejam na contramão daquilo que ele faz, daquilo que ele prega, daquilo que ele tem impetrado contra o interesse do povo brasileiro. E esse processo de contrapor com propostas, com projetos, para mim é o que vai nos tirar, né, dessa polarização perversa. Não vamos ser ingênuos de que há sim um aprofundamento, há sim uma tentativa de rearticular tudo o que há de mais reacionário em torno da campanha do Bolsonaro,
Nós tivemos o fenômeno aí da saída do ex-juiz Sérgio Moro, e obviamente que os votos dele, uma grande parte foram para o Bolsonaro, porque ele é cepa do Bolsonaro. Ele é alguém que foi para esse governo. Não imagino que quem de fato quer combater a corrupção ia acreditar que era com o Bolsonaro que se iria conseguir isso. Não é? É preciso ser completamente alienado ou estar usando de má fé, porque o governo Bolsonaro é nada mais, nada menos do que esse desastre que estava já anunciado bem antes até mesmo dele se eleger. Então, há sim um risco, não podemos subestimar o Bolsonaro. Acho que em 2018 houve essa subestimação. Eu mesma achava que ele não iria conseguir ir para o segundo turno, e não devemos cometer o mesmo erro duas vezes. Hoje temos mais do que um Bolsonaro disputando as eleições, nós temos uma espécie de bolsonarismo, que é muito mais complexo. Então, é fundamental que comecemos a criar um sistema de pedido de apoio da sociedade brasileira para que, em lugar de uma polarização com o Bolsonaro, a gente tenha uma resposta da sociedade brasileira, que os empresários de bem, que as mulheres, os jovens, as pessoas, os homens, todas as pessoas que não querem ver o Brasil indo para a bancarrota na economia, que não querem ver o Brasil como pária ambiental, que não querem ver o Brasil com inflação alta, não querem ver o Brasil com o custo da energia, do bujão de gás, no preço em que está, né? Que se faça um esforço de reconstrução do nosso país. Como eu disse, é um esforço pós-guerra. A guerra que o Bolsonaro tem feito contra as instituições, contra os direitos das pessoas, ganhos que se já havia alcançado, e em lugar de governar, você tem um governo desocupado, que tudo que faz é fazer motociata, uma série de coisas que é de quem não está fazendo nada mesmo, porque ser presidente da República é trabalhar de manhã, de tarde, de noite, não ter nem espaço para tanto trabalho que é necessário. Então, acho que tem que ser um movimento da sociedade brasileira, entendendo que não há mais como ter 4 anos de governo Bolsonaro. E eu digo isso com muita convicção, porque o desmonte que vem sendo feito na saúde, o desmonte que vem sendo feito na educação, no meio ambiente, uma política econômica errática, que não tem rumo e que faz com que o Brasil não consiga recuperar a possibilidade de sonhar em ter recuperação econômica com empregos, e muito pelo contrário, temos aí aumento dos combustíveis, temos aí uso político da Petrobras, temos aí uma atitude do governo completamente desrespeitosa com o sofrimento de milhões e milhões de brasileiros que estão passando fome e que, nesse momento, irão votar pensando no seguinte: eu quero ver quem é que, de fato, tem compromisso com o que eu estou sofrendo, com o que eu estou vivendo. Esse presidente que dá risada de quando as pessoas estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos, também dá risada da fome, também dá risada da violência, também dá risada das mulheres que têm que dar duro para sustentar suas famílias em condições muito adversas. Esse é o momento de uma reação da sociedade. Por mais que seja importante os partidos, os candidatos no campo democrático popular, é fundamental que a sociedade assuma para si, como um ato de legítima defesa, não permitir que o Bolsonaro permaneça por mais 4 anos. E tem que ficar muito claro: quem derrotou não foi esse ou aquele candidato, como se ele fosse, digamos, o depositário dessa vitória e de derrota do Bolsonaro. Tem que ficar muito bem escrito na biografia dos milhões de brasileiros e brasileiras, de homens e mulheres, de jovens que não querem ver seu futuro destruído, que quem colocou essa derrota foi a sociedade brasileira em legítima defesa da saúde, da educação, do desenvolvimento econômico que volte a gerar emprego e de que as pessoas não tenham que ficar vivendo uma situação de penúria como essa que nós estamos vendo. Eu vi uma pesquisa recente que as pessoas estão trocando comida por energia, não é?
porque às vezes é fundamental ter um bico de luz na casa, e muitas vezes, para pagar a conta de luz, você deixa de comprar um quilo de arroz. Isso é muito triste que está acontecendo no Brasil. Agora, Marina, discutindo ainda assim a política nacional e um aperfeiçoamento da nossa democracia, a discussão propriamente econômica, ela se dá em termos, entre esquerda e direita, se dá em termos mais ou menos apaziguados, assim, são parecidos, não há uma diferença muito grande como já houve. E aí essa diferença se estabelece hoje em pautas identitárias, como a gente chama. E uma coisa que sempre me ocorreu é que por que a história da senhora não soa, digamos assim, comovente a grupos identitários? Porque a senhora é mulher negra, de origem pobre, que se alfabetizou com muito esforço, já numa idade avançada. Assim, a sua figura já valeria para diversos grupos de esquerda como um atestado total de voto, assim, automático. Porque grande parte das reivindicações é essa. Precisamos de mais mulheres, precisamos de mulher negra, precisamos de pessoas que se preparam, que têm esforço, não sei o que. A senhora se encaixa nisso tudo. Outro grupo, que é, por exemplo, os evangélicos, a senhora é uma evangélica. E, no entanto, parece que também os evangélicos não transferem, não votam na senhora assim em massa. Os evangélicos, segundo as últimas pesquisas, uma grande parte da comunidade evangélica votou no atual presidente e continuará votando no atual presidente Jair Bolsonaro. A minha pergunta para a senhora, que é uma dúvida minha real, é a seguinte: por que com a sua história, a sua figura, esses identitarismos não te acolheram? É uma dificuldade de compreensão ou uma dificuldade de comunicação da senhora em relação a essas pautas e bandeiras? Olha, eu acho que tem um fenômeno recente em relação a isso. Recente porque isso surge com mais força a partir de 2014, naquela disputa política violenta, porque as pessoas estavam se perfilando ao lado de uma candidatura diferente que era da sua preferência em termos políticos e assim por diante. Durante muitos anos e durante todo o período em que eu fui do Partido dos Trabalhadores, eu sempre tive a mesma postura que eu tenho até hoje. Né? Eu fui católica, enfim, praticante, fui quase freira, depois eu me converti à fé cristã evangélica. Eu costumo dizer que eu tive uma conversão na conversão, né? Eu já era uma pessoa crente em Deus, e, enfim, e eu tenho muito respeito pelos meus irmãos católicos, assim como eu tenho por outras religiões, que não necessariamente em relação ao cristianismo. Acho que a gente tem que ter respeito por essa diversidade cultural, social, religiosa que o Estado laico brasileiro nos assegura, e para aqueles que também não têm nenhuma fé. A própria palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Então, isso para mim é muito claro, e nós somos um Estado laico. Então, enquanto eu era do Partido dos Trabalhadores, mesmo sendo a mesma pessoa que sou, eu nunca fui vista como sendo uma pessoa fundamentalista, uma pessoa homofóbica e assim por diante. Isso surgiu em 2014 na disputa eleitoral. Eu tive sempre uma militância, muito até pela minha origem da Amazônia, com Chico Mendes, foi sempre muito ligado à luta socioambiental, o que não significa que não tivesse, né, um forte compromisso com o combate ao racismo, com a defesa dos direitos das mulheres, o combate ao machismo. Tudo isso é parte da minha vida política, defesa da justiça social e todas essas questões. Mas, obviamente, que na militância política, às vezes a gente não fica em todas as frentes. Eu sempre fui uma luta muito grande em defesa da Amazônia, dos povos indígenas, dos povos tradicionais. Para ter uma ideia, né, dos 18, 19 anos até os meus 28 anos, eu vi cerca de 6 pessoas serem assassinadas nessa luta, uma luta que eu participava diretamente, algo muito pesado, muito cruel. Mas em 2014, e eu acho que isso foi um erro,
você primeiro generalizar todos os evangélicos como se eles fossem reacionários, conservadores, fundamentalistas, e o que não é justo. Há uma heterogeneidade no mundo cristão evangélico, e tanto é que agora nós temos aí uma divisão, um terço está com o Bolsonaro, um terço está com o presidente Lula, e um terço está buscando ainda uma alternativa, para que a gente também não faça esse discurso de que é tudo a mesma coisa. Eu e Benedita da Silva sempre atuamos juntas. Infelizmente, a campanha de 2014 insetou, não é, de uma forma muito perversa, não é, uma série de rótulos contra mim, e obviamente que eu pago o preço até hoje. Em relação a uma parte do segmento evangélico, eu sempre trato o eleitor evangélico como cidadão. Nunca fiz instrumentalização da fé, da política pela fé, nem da fé pela política. E como eu tenho essa forma de lidar, né, com a política e a fé, sem tentar fazer essa instrumentalização e sem fazer o uso do discurso raivoso, odioso, que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Jesus Cristo não pregava absolutamente nada essa história de você fazer acepção de pessoas ou qualquer tipo de coisa que não seja testemunhar do amor dele na nossa vida, na nossa relação com as pessoas. Então, uma parte dizer, não, então você não é uma verdadeira crente. Eu escuto isso até hoje, vejo isso até hoje nas minhas redes sociais. Obviamente que ninguém tem como julgar a fé de uma pessoa, não é? A única pessoa que pode julgar a fé de alguém é Deus. E eu fico muito tranquila com esses julgamentos que me são feitos, né, no terreno da fé, porque eu sei que tem alguém que me vê em altura e profundidade, e isso aí não tenho nenhum receio. O que eu tenho como preocupação, né, são essas generalizações. E eu tenho muito respeito. Eu sei que tem pessoas que são ativistas, né, do movimento antirracista, e pessoas que, inclusive, agora começaram a formular a questão do racismo ambiental. Eu jamais irei desqualificar a luta dessas pessoas, dizendo, não, vocês nunca entraram na agenda ambiental no passado. Não, é um processo, é uma dinâmica. Cada um tem um lugar aonde essa potência de ação, de ativismo político, se coloca como uma necessidade histórica. Né? Eu sou uma mulher negra, mas uma mulher preta, eu tenho uma identidade muito profunda com as populações tradicionais. Eu nasci e me criei dentro da floresta amazônica. Tudo que eu sei, que eu aprendi, tem a ver com os povos indígenas. E eu tenho muito orgulho de ter, não é, esse entrelaçamento social e cultural, mas sempre presente e lutando pelas mesmas lutas, pelas mesmas causas. Esse é um aprendizado, sabe, James, também que a gente está fazendo. Foi muito triste, muito doloroso, e ainda muitas dessas coisas, mas a gente está agora aqui num momento muito especial da Semana Santa, para os que creem, para os que são, crentes de que Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu num sacrifício único e legítimo por toda a humanidade, não apenas por um ou dois, né? É um momento da gente também se repensar essa quaresma, não é? Vamos entrar na Páscoa. O que a gente pode fazer como movimento para que seja mais amor e menos ódio, para que de fato a gente ofereça outra face, né? Essas coisas dolorosas que acontecem, elas podem nos ajudar a fortalecer. Né? E eu acho que a gente está aprendendo, eu espero que a gente esteja aprendendo. Ninguém é o dono da verdade, ninguém consegue abarcar a totalidade de todas as lutas, não é? Porque tem até uma brincadeira que se fazia com o saudoso Ulisses Guimarães, que ele era presidente de tudo e ainda era presidente do resto. Né? Tem gente que acha que está militando em tudo e ainda está militando no resto. Tem algumas coisas que eu sou o arco que empurra a flecha. Tem outras coisas que eu sou a flecha que é empurrada, e eu intercalo essas posições. Na questão ambiental, eu sei que eu tenho funcionado como um dos arcos para empurrar essa luta. Em outras lutas, eu me sinto bem. Eu sei que tem algumas questões que tem pessoas que são o arco, que estão
nos empurrando para novas conquistas, novos patamares, no espaço de encontro. Estava agora mesmo com o professor Edgar Morin, ainda nas celebrações dos 100 anos do professor Edgar Morin, eu fiz parte de um livro em homenagem a ele, e a gente estava falando, né, desse diálogo de saberes. Existe esse diálogo de saberes, essa comunidade de pensamento, comunidade de prática. Vamos nos colocar como uma comunidade de prática, né, onde cada um aporta o melhor de si mesmo. Eu fiz até uma poesia muito com base nesses sofrimentos, né, que tinha muito a ver com essa ideia de arco e de flecha, que era mais ou menos assim, do arco que empurra a flecha, quero a força que a dispara, não é? Do alvo que é mirado, quero o que o faz desejado, do desejo que busca o alvo, quero o amor por razão. Só assim não terei armas e assim não farei guerras, e assim fará sentido meu passar por esta terra. Sou o arco, sou a flecha, sou todo em detalhes, são as partes que se mesclam nos propósitos e nas vontades. Sou o arco por primeiro, sou a flecha por segundo, sou a flecha por primeiro, sou o arco por segundo. Buscai o melhor de mim e terás o melhor de mim. Darei o melhor de mim onde precisar o mundo. Dona Marina, foi um prazer enorme conversar com a senhora. Eu ficaria aqui muito mais tempo. No entanto, hoje quinta-feira santa, e a gente já até ultrapassou a hora do Ângelus, a hora da Ave Maria, mas vamos tocá-la agora. E sucesso sempre aí na sua jornada, força, e é isso aí, até a próxima. Obrigada, querido. Uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Amém.